No casamento da minha filha, o noivo dela puxou uma cadeira para eu me sentar e eu caí no chão. O teu lugar é no chão. Zrene e os convidados riram-se até que o pai do noivo se virou para mim e perguntou: Senhor, é o senhor? História real. Olá, amigos. Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. O sol poente tingia as águas do Tejo com tons de laranja e ouro, enquanto eu, Teodoro Alencar, observava da janela do meu pequeno apartamento em Alfama. O cheiro de sardinha assada subia das ruas estreitas, misturando-se ao som distante de um fado, ecoando de algum café escondido entre as vielas. Aos 62 anos, depois de uma vida dedicada à marcenaria, minhas mãos calejadas contavam histórias de móveis restaurados e casas construídas com suor e dedicação. Mas naquela noite de outono, meu coração pesava mais do que qualquer peça de madeira que eu já tivesse carregado. Minha filha, Eulália, havia ligado horas antes, a voz trêmula de excitação, anunciando que Quirino a pedir em casamento. Pai, você vai adorar ele quando o conhecer melhor, dissera ela. Mas algo em seu tom me inquietava, como uma rachadura invisível em uma viga de suporte. Eulália era o meu tesouro. A luz que restara depois da partida de Lourdes, minha esposa, levada por uma doença traiçoeira há 15 anos. Criara-a sozinho em nosso bairro antigo, onde as vizinhas ainda trocavam receitas de bacalhau e os idosos jogavam dominó nas praças. Ela se formara em design gráfico na Universidade de Lisboa e agora trabalhava em uma agência moderna no Chiado, cercada por jovens ambiciosos e telas digitais. Quirino Vasconcelos, o noivo, era um advogado em ascensão em um escritório chique no centro da cidade. Filho de uma família abastada que eu mal conhecia. Eu o vira apenas uma vez, em uma visita rápida, e sua confiança polida me parecera uma máscara fina demais para esconder um ego inflado. Enquanto o crepúsculo se aprofundava, peguei o velho álbum de fotos sobre a mesa de jantar. Lourdes sorria de uma página amarelada, vestida em um vestido simples de noiva, o cabelo preso com flores do nosso jardim. Proteja a nossa menina, Teodoro. Ela sussurrara em seu leito final, e eu jurara com a alma. Agora, com Eulália prestes a se casar, sentia um frio na espinha, como se o vento do Atlântico trouxesse presságios ruins. Decidi investigar um pouco, ligando o computador antigo que Eulália me dera no último Natal. As redes sociais de Quirino abriram-se como um livro de segredos mal guardados. Fotos de jantares em restaurantes estrelados, viagens a São Tomé e Príncipe, comentários sobre sucesso moderno que depreciavam a geração velha presa ao passado. Um post em particular me gelou. Escolhendo companhias que elevam o nível. Às vezes é preciso deixar o simples para trás. Nos comentários ele ria de um amigo que trabalhava como pescador, chamando-o de vida medíocre. Meu peito apertou. Eulália merecia mais do que um homem que via o mundo como uma escada social. Mas como dizer isso sem parecer um pai ciumento? O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era ela novamente. Pai, Quirino quer jantar conosco amanhã, para nos conhecermos melhor. Vai ser no Marítimo, aquele lugar elegante no cais do Sodré. Concordei, forçando um sorriso na voz. Mas por dentro, preparava-me como um marceneiro antes de uma tempestade, verificando as ferramentas, medindo os riscos. Naquela noite sonhei com Lourdes alertando-me sobre lobos em pele de cordeiro, e acordei suando, determinado a proteger o que restava da nossa família. No dia seguinte, o sol de inverno filtrava-se pelas persianas enquanto eu me arrumava. Meu terno único, comprado para a formatura de Eulália, ainda servia, embora as mangas mostrassem o desgaste do tempo. Barbeei-me com cuidado, olhando no espelho rachado do banheiro, vendo um homem marcado por décadas de trabalho manual, rugas profundas, mãos com cicatrizes de serras e martelos. Você é um homem honesto, Teodoro, eu me disse, mas duvidava se isso bastaria no mundo de Quirino. Peguei o elétrico até o cais do Sodré, o balanço do bonde misturando-se ao burburinho de turistas e locais. O Marítimo erguia-se imponente, com vistas para o rio e um aroma de frutos do mar frescos que me lembrava festas de São João na infância. Eulália me esperava na entrada,
linda em um vestido azul que realçava seus olhos herdados de Lourdes. Quirino surgiu ao lado dela, alto e esguio, com um terno sob medida e um relógio que brilhava como uma estrela caída. Seu aperto de mão foi firme demais, quase desafiador. Senhor Alencar, prazer em conhecê-lo de verdade. Eulália fala tanto de você. Sentamo-nos em uma mesa junto à janela, onde o Tejo refletia as luzes da ponte 25 de abril. Quirino pediu um vinho do Douro Caro sem consultar, girando a taça como um ritual de poder. Então, senhor Alencar, Eulália diz que você é marceneiro. Deve ser artesanal. Eu lido com leis e contratos. Um mundo bem diferente, suponho. Seu tom carregava uma condescendência sutil, como se meu ofício fosse uma relíquia. Conversei sobre meu trabalho, restaurando móveis antigos em Alfama, mas Quirino interrompia com histórias de casos ganhos e viagens corporativas. Eulália tentava equilibrar. Pai reconstruiu nossa casa inteira sozinho, Quirino. É incrível. Ele sorriu, mas seus olhos diziam o contrário. Que pitoresco! Minha geração prefere eficiência, não nostalgias. O jantar prosseguiu com pratos refinados. Ameijoas a bulhão-pato, polvo grelhado, mas cada garfada parecia um teste. Quirino falou de seus pais, Baltazar e Isolda, em uma viagem pela América do Sul, voltando só antes do casamento marcado para maio. Não precisamos esperar por eles para planejar. Quando se sabe, sabe-se. Eulália ria nervosa, mas eu notava como ele ignorava o garçom, um jovem imigrante, com gestos impacientes. Ao final, a conta chegou, e Quirino a deslizou para mim com um sorriso falso. Tradição, não é? O pai da noiva paga. O valor, 280 euros, era mais do que eu gastava em uma semana de mercado. Eulália protestou. Quirino, não é preciso... Mas ele insistiu. Seu pai quer mostrar apoio, não quer, senhor Alencar? Paguei com o cartão, sentindo o peso no peito, enquanto ele checava o telefone bem indiferente. Gerações antigas entendem protocolo, ou pelo menos deviam. Saímos e Eulália me beijou a bochecha, sussurrando. Desculpe, pai, ele está nervoso. Mas eu sabia. Aquilo era cálculo, não nervosismo. De volta para casa, o elétrico chacoalhava como meus pensamentos. Quirino via Eulália como um troféu, não como parceira. Pensei em Lourdes, em como nosso amor fora simples, enraizado em respeito mútuo. Naquela noite, pesquisei mais sobre ele. Posts depreciando trabalhadores comuns e elogiando ambição sem limites. Um comentário sobre uma ex-namorada. Algumas pessoas são degraus, outras obstáculos. Meu sangue ferveu. Precisava alertar Eulália, mas com cuidado, para não perdê-la. Os dias seguintes foram de tensão silenciosa. Eulália ligava menos, ocupada com preparativos. Eu trabalhava na oficina, lixando madeira como se pudesse apagar as dúvidas. Uma tarde, enquanto restaurava uma cadeira antiga, o telefone tocou. Era ela. Pai, Quirino está bravo com algo que eu disse sobre respeitar origens. Ele acha que você me influencia. Respondi calmamente. Só quero que você seja feliz, filha. Mas por dentro, planejava confrontá-lo. Marquei um encontro com Eulália em um café no bairro Alto, onde o fado ecoava triste, como prelúdio de tempestade. No café, sob luzes amareladas, Eulália confessou. Quirino é intenso, mas me ama. Seus pais voltam em breve e tudo ficará bem. Perguntei sobre o jantar e ela defendeu. Ele vem de um mundo diferente, pai. Não é maldade. Mas vi dúvida em seus olhos. Amor respeita o que você valoriza, Eulália. Não diminui. Ela assentiu, pensativa, e partiu prometendo pensar. Sozinho, ouvi o fadista cantar sobre perdas, sentindo que a batalha mal começara. Semanas se passaram, e Quirino se tornou mais possessivo. Eulália mencionou discussões sobre amigos não sofisticados. Eu havia menos, mas mandava mensagens de apoio. Uma noite, ele apareceu na minha porta furioso. Você está virando ela contra mim, gritou, empurrando para dentro. Diga que errou ou perco Eulália para você. Fiquei calmo. Ameaças não constroem casamentos. Ele saiu batendo a porta, mas o mal estava feito. No dia seguinte visitei Eulália, em seu apartamento no Chiado. Com flores de camélias como Lourdes amava, contei tudo. Ela chorou. Como não vi isso? Abracei-a. Amor cega, mas verdade liberta.
Ela questionava o noivo e eu a apoiava, sabendo que o casamento se aproximava como uma onda inevitável. O dia da boda chegou, em um jardim florido nos arredores de Sintra. Eu, no terno velho, me sentia deslocado entre convidados ricos. Eulália brilhava no vestido alterado de Lourdes, mas seus olhos carregavam sombra. Durante a recepção, Quirino me isolou e, ao sentar, puxou a cadeira, me fazendo cair. Seu lugar é no chão, zombou. Risos nervosos ecoaram, mas então os pais dele chegaram atrasados. Baltazar parou, reconhecendo-me. Teodoro, Sargento Alencar, meu passado militar, de uma missão em Timor-Leste em 1999, onde salvara sua vida em uma emboscada, veio à tona. Baltazar contou a todos, mudando tudo. Quirino, chocado, confessou publicamente suas falhas, pedindo perdão. Eulália sorriu, vendo redenção. A família se uniu em perdão e o fado da vida ganhou nota de esperança. Enquanto a brisa de Sintra carregava o perfume de azáleas selvagens pelo jardim, eu me levantei do chão com dignidade, ignorando a dor nas costas que lembrava anos de serviço militar esquecidos. Os convidados murmuravam, olhares misturando pena e curiosidade. Mas meu foco estava em Eulália, que corria em minha direção, o véu flutuando como uma bandeira de rendição. "Pai!" ela exclamou, ajudando-me a me erguer, suas mãos tremendo de raiva e constrangimento. Quirino permaneceu ali, o sorriso congelado em uma máscara de vitória que começava a rachar sob o peso dos olhares. Baltazar, o pai dele, avançava com passos firmes, como se o tempo tivesse recuado para aquela noite chuvosa em Timor-Leste, em 1999, quando o caos das emboscadas transformava aliados em irmãos de armas. "Teodoro Alencar, Sargento Alencar, é você mesmo?" repetiu Baltazar, sua voz ecoando como um comando antigo, cortando o silêncio constrangedor. Seus olhos, agora envelhecidos pelo tempo, mas ainda afiados como lâminas de faca de campanha, fixaram-se nos meus. Isolda, sua esposa, seguia logo atrás, ajustando o chapéu elegante que contrastava com as marcas de jet lag de uma viagem apressada da Argentina. Ela parecia confusa, mas algo na postura do marido a fez pausar, observando a cena como se fosse uma peça de teatro inesperada. Eu assenti devagar, limpando a poeira do terno rasgado, sentindo o peso da coincidência cair sobre mim como uma granada não detonada. "Baltazar Vasconcelos, quanto tempo? Não esperava te ver aqui, de todos os lugares." Os convidados, um mar de rostos bem vestidos de advogados, empresários e socialites lisboetas, inclinavam-se para a frente em suas cadeiras brancas, o champanhe esquecido nas taças. Alguém sussurrou: "Quem é esse homem?" Swing, enquanto outro respondia: "Parece que o pai da noiva tem história com o pai do noivo." Eulália, ainda me apoiando, piscou confusa, alternando olhares entre nós dois. "Vocês se conhecem?" "Como assim, pai?" Quirino, pálido como leite coalhado, deu um passo para trás, o relógio caro brilhando inutilmente sob o sol de maio. Seu plano de humilhação, tão meticulosamente orquestrado, desmoronava como um castelo de cartas ao vento atlântico. Baltazar ignorou o filho por um momento, estendendo a mão para me cumprimentar com um aperto que carregava memórias de trincheiras lamacentas. "Meu Deus, Teodoro, você salvou minha vida naquela noite infernal em Dili." Eu era um tenente inexperiente, preso sob fogo cruzado daqueles rebeldes. "Você me arrastou por 200 metros de selva, com balas zunindo como mosquitos raivosos. Se não fosse por você, eu não estaria aqui para ver meu filho se casar." Sua voz tremeu levemente, um raro vislumbre de vulnerabilidade em um homem que construíra uma fortuna em importações após deixar o exército. Isolda tocou o braço dele, os olhos marejados. "Ele conta essa história todo o Natal, Teodoro. Você é uma lenda em nossa casa, mesmo sem nome completo até agora." A recepção, que momentos antes ecoava risos forçados, agora pulsava com um silêncio elétrico. A banda de jazz, contratada para tocar estándares portugueses misturados com bossa nova, parou abruptamente, os músicos inclinando-se para ouvir. Eulália apertou minha mão mais forte, sussurrando: "Pai, você nunca me contou sobre Timor." "Por quê?" respondi baixinho, sem desviar os olhos de Baltazar. "Não era algo para orgulho, filha. Era dever. Qualquer soldado faria o mesmo.
Mas Baltazar balançou a cabeça, virando-se para a multidão com a autoridade de quem comandara pelotões. Não, não qualquer soldado. Teodoro recebeu a cruz de guerra por aquilo, mas nunca se gabou. Ele me deu uma segunda chance na vida e veja só, agora nossos filhos se unem. Que ironia do destino. Quirino, finalmente encontrando a voz, gaguejou. Pai, eu não sabia. Isso é inacreditável. Seu tom era uma mistura de choque e cálculo rápido, como um advogado reavaliando um caso perdido. Ele tentou se aproximar, mas Baltazar o deteve com um olhar severo. O que eu acabei de ver, filho? Você puxando a cadeira desse homem, zombando dele na frente de todos? Esse homem que me permitiu te criar? Isolda cobriu a boca, horrorizada, enquanto murmúrios cresciam entre os convidados. Uma tia distante de Eulália, vinda do Alentejo, murmurou alto o suficiente. Que vergonha tratar um herói assim! Eulália virou-se para Quirino, os olhos flamejantes. Você fez isso de propósito? No nosso casamento? Ele balbuciou desculpas, mas o dano estava feito. Baltazar, ignorando o caos momentâneo, puxou-me para um abraço apertado, o tipo que soldados trocam após batalhas. Venha, Teodoro, sente-se conosco. Isolda, traga uma cadeira decente para o sargento. Os garçons, atônitos, rearrumaram a mesa principal às pressas, enquanto eu me sentava ao lado de Baltazar, sentindo o mundo girar. Conversamos sobre os velhos tempos. As noites de patrulha em Balcal, o cheiro de terra úmida misturado à pólvora, os amigos perdidos na independência de Timor. Você mudou minha vida, meu amigo. Sem você, Quirino nem existiria, disse ele, batendo no ombro do filho, que agora parecia encolhido. Enquanto o sol se inclinava para o horizonte, tingindo o céu de tons rosados como os vinhos do Douro, servidos na recepção, Quirino aproximou-se hesitante. Senhor Alencar, Teodoro, eu errei feio. Não sabia da sua história com meu pai. Sua voz era baixa, mas eu via o conflito interno, o ego ferido lutando contra a realidade. Eulália, ao meu lado, cruzou os braços. Não é só sobre o passado, Quirino. É sobre respeito agora. Baltazar interveio. Filho, aprenda com isso. Teodoro me ensinou que honra não vem de títulos ou dinheiro, mas de ações. Isolda acrescentou com sotaque suave do Porto. Vamos transformar isso em uma lição para todos. Brindemos a família reunida por milagres. A noite avançou com discursos improvisados. Baltazar contou detalhes da missão, exagerando minha bravura para deleite dos convidados, que agora me olhavam com admiração em vez de pena. Uma prima de Quirino, vinda de Braga, aproximou-se para apertar minha mão. Você é um herói português, sargento. Timor foi nossa causa. Eulália, enxugando lágrimas, sussurrou. Estou orgulhosa, pai, mas ainda magoada com Quirino. Respondi. Deixe o tempo curar, filha. O amor verdadeiro resiste a testes. Quirino, pressionado pelo pai, subiu ao pequeno palco onde a banda tocava. Pegou o microfone, a voz tremendo inicialmente. Queridos amigos e família, o que aconteceu hoje me envergonha profundamente. Tratei Teodoro Alencar com desdém, sem saber que ele salvou a vida do meu pai em Timor-Leste. Mas mesmo sem isso fui errado. Fui arrogante, julgando pelo que via por fora. Um marceneiro de alfama, em vez de ver o homem de caráter. Os convidados assentiram, alguns aplaudindo timidamente. Ele continuou. Eulália, amor, perdoe-me. E Teodoro, me dê uma chance de provar que posso mudar. Quero honrar o que você representa. Eulália subiu ao palco pegando sua mão. Mudança não é palavra, é ação. Mas acredito em segundas chances como o destino nos deu hoje. Baltazar ergueu a taça. As surpresas da vida que nos unem além do sangue. A recepção reanimou-se com danças, o fado dando lugar a ritmos alegres de pimba e kuduro, misturando tradições. Eu dancei com Eulália, sentindo Lourdes presente no vento de Sintra, aprovando o desfecho. Quirino, humilde pela primeira vez, juntou-se, prometendo visitas à oficina para aprender marcenaria. Talvez eu precise de mãos calejadas para entender o mundo real. À medida que a lua subia sobre as colinas, conversei com Isolda sobre o futuro. Seus netos terão histórias incríveis, ela disse rindo. Baltazar planejava uma viagem a Timor conosco. Para fechar o ciclo, Teodoro,
Quirino, observando, parecia transformado, o orgulho dando lugar à gratidão. Eulália cochichou. Obrigada por tudo, pai. Seu silêncio sobre o passado salvou nosso futuro. E assim, sob as estrelas de maio, a família se forjou não em ouro, mas em resiliência, como as madeiras antigas que eu restaurava, fortes apesar das rachaduras. Mas nem tudo era perfeito. Nos dias seguintes, em casa, refleti sobre as feridas abertas. Quirino ligou pedindo conselhos sobre respeito. Como você aguentou tanto sem revidar? Respondi. Paciência é arma de soldado. Eulália visitava mais, cozinhando pratos alentejanos para mim, discutindo planos de lua de mel em Cabo Verde. Baltazar enviou uma placa comemorativa da missão e Isolda convidou para jantares no porto. Aos poucos, Quirino mostrava mudança, ajudando na oficina, sujando as mãos com serra e verniz, aprendendo que valor não se mede em euros. Uma tarde chuvosa, enquanto lixava uma mesa antiga, Quirino apareceu sozinho. Teodoro, preciso confessar mais. Meu medo era não ser suficiente para Eulália, vindo de raízes humildes como as suas. Rimos juntos. Humildes são as raízes que seguram a árvore na tempestade. Ele assentiu, e dali nasceu uma amizade improvável, forjada em arrependimento e redenção. Eulália, grávida meses depois, nomeou o filho em honra a Lourdes e Baltazar, selando laços. A vida, como um fado bem cantado, misturava dor e alegria em harmonia eterna. A chuva fina de novembro tamborilava contra as janelas da oficina, criando um ritmo irregular que ecoava os batimentos do meu coração, acelerado com as novidades da vida. Quirino, agora um visitante regular, sentava-se em um banquinho improvisado de pinho, as mangas da camisa arremangadas, revelando antebraços não acostumados ao trabalho braçal, enquanto ele tentava, pela terceira vez, encaixar uma gaveta teimosa em um armário antigo que eu restaurava para uma vizinha de Belém. Maldita peça, não entra. Resmungou ele, suando apesar do frio úmido que se infiltrava pelas frestas da porta. Eu ri baixinho, passando-lhe uma lixa grossa. Paciência, rapaz. A madeira não obedece ordens como seus contratos. Ela conversa e você precisa escutar. Ele pegou a ferramenta, imitando meus movimentos circulares, e pela primeira vez em semanas, conversamos sobre algo além de remorsos, sobre o bebê que crescia no ventre de Eulália, um segredo que eles haviam revelado na semana anterior durante um almoço dominical em casa, com pratos de cozido à portuguesa fumegando na mesa. Eulália entrara radiante, tocando a barriga ainda discreta. Vai ser um menino, pai. Vamos chamá-lo de Lourdes Baltazar, ou talvez algo mais fluido, como Lourenço, em homenagem aos dois. Baltazar, que viera de comboio do porto só para o anúncio, erguera um copo de vinho verde, a nova geração que herda bravura e teimosia. Isolda, sempre prática, trouxera tecidos bordados à mão para o berço, tecidos que cheiravam a lavanda e tradição nortenha. Quirino, ao lado dela, parecia um homem renascido, ajudando a servir o ensopado de grão de bico e linguiça, contando piadas leves sobre sua inaptidão na cozinha. Antes eu mal sabia ferver água. Agora aprendo com Teodoro a não queimar tudo. Eulália ria, mas eu via em seus olhos uma paz conquistada, como se as rachaduras do casamento houvessem sido preenchidas com argamassa de confiança renovada. Na oficina, enquanto a chuva intensificava, Quirino parou de lixar e olhou para mim com seriedade inédita. Teodoro, sobre Timor. Meu pai conta histórias, mas quero ouvir da sua boca. Como foi arrastar um homem ferido pela selva, sabendo que podiam atirar a qualquer momento? Suspirei limpando as mãos em um pano oleoso e me sentei ao lado dele, o cheiro de verniz misturando-se ao da terra molhada lá fora. Não foi heroísmo, Quirino. Era sobrevivência. Em 1999, durante a intervenção portuguesa e da ONU, estávamos em uma patrulha noturna perto de Aileu. Rebeldes nos emboscaram. Tiros, granadas, o inferno solto. Baltazar levou um estilhaço na perna, caído em uma vala. Eu o vi, gritei. Cobertura! Zrênia, e corri. Arrastei-o por raízes e lama, rezando aos santos que as balas passassem longe. Chegamos ao ponto de extração, e o helicóptero nos levou. Simples assim.
Ele ouvia boquiaberto como uma criança diante de um conto de fadas sombrio. E você ganhou a Cruz de Guerra. Por que nunca contou a Eulália? Filhos não precisam carregar fardos de guerra dos pais, respondi, pensando em Lourdes, que me conhecera após o retorno, quando eu trocara a farda por serra. Ela sabe que servi, mas os detalhes são sombras que não iluminam. Quirino assentiu voltando à gaveta. Eu carrego sombras minhas. Antes do casamento, eu era um idiota ambicioso, achando que dinheiro comprava respeito. Agora, com o bebê vindo, quero ser melhor. Como você. Sorri. Você já é, rapaz. Ajudando aqui, visitando os avós em Sintra, planeando viagens em família para os Açores no verão. Isso é mudança. A porta se abriu com um rangido, e Eulália entrou, protegida por um guarda-chuva pingando, trazendo pastéis de nata quentinhos de uma pastelaria próxima. Interrompo algo profundo? Component placement, brincou ela, distribuindo os doces. Quirino a beijou na testa. Só aprendendo com o mestre. Os meses voaram como gaivotas sobre o Tejo. Eulália crescia, o ventre arredondando como uma lua cheia, e Quirino transformava-se. Deixara o escritório cedo para consultas médicas, cozinhava sopas de legumes inspiradas em receitas alentejanas que eu ensinava, e até participava de feiras de artesanato em Alfama, vendendo minhas peças restauradas ao lado de Eulália, que criava logos digitais para artesãos locais. Baltazar e Isolda vinham com frequência trazendo presentes. Um berço entalhado à mão do Minho, livros de contos timorenses para o neto. Em uma visita, Baltazar me levou à parte. Teodoro, planejo uma fundação para veteranos de Timor. Quero você como conselheiro. Sua experiência vale ouro. Aceitei, e assim, nossas vidas entrelaçavam-se mais. Jantares em casas alternadas, passeios pelo Oceanário de Lisboa, onde Quirino e Eulália sonhavam com o filho, vendo tubarões como metáforas de desafios superados. Mas nem tudo era idílio. Uma noite de fevereiro, ventos fortes de uma tempestade atlântica sacudiam Lisboa, e Eulália ligou chorando. Pai, discutimos feio. Quirino acha que devo parar de trabalhar até o bebê nascer. Diz que é perigoso o estresse da agência. Corri para o apartamento deles no Chiado, ignorando a chuva que encharcava meu casaco velho. Encontrei Quirino no sofá, cabeça entre as mãos. Eu só quero protegê-la, Teodoro, como você protegeu meu pai. Eulália, na cozinha, preparava chá de camomila. Mas proteção não é prisão, amor. Eu amo meu trabalho. Medei como um árbitro em jogo de futebol. Equilíbrio, vocês dois. Quirino, confie na força dela. Herdou de Lourdes. Eulália, ouça os medos dele. Paternidade assusta. Eles se abraçaram e a tempestade passou, literal e metaforicamente, deixando o ar mais limpo. Primavera chegou com flores de jacarandá pintando as ruas de roxo. Lourenço nasceu em um hospital moderno no Lumiar, chorando forte como um fadista iniciante. Eu o segurei primeiro após Eulália, sentindo o ciclo da vida renovar-se. Bem-vindo, pequeno. Seu avô vai te ensinar a trabalhar madeira e a honrar raízes. Quirino, lágrimas nos olhos, agradeceu. Sem você, Teodoro, nada disso existiria. Baltazar, ao lado, piscou. Agora somos avós cúmplices. Vamos levá-lo a Timor um dia, contar histórias reais. Isolda bordava uma manta com motivos portugueses e timorenses, simbolizando fusão. Anos se desenrolaram como novelos de lã. Lourenço crescia travesso, correndo pela oficina, martelando pregos tortos sob minha supervisão, enquanto Quirino o ensinava leis básicas através de jogos. Eulália equilibrava carreira e maternidade, criando campanhas que promoviam o artesanato tradicional em redes sociais. Nossas férias em família viraram tradição. Verões na Praia da Rocha, invernos no Douro colhendo uvas. Quirino fundou um escritório próprio, focado em causas sociais, inspirado por minha história militar. Defendendo os vulneráveis como você defendeu em campo. Em um aniversário de Lourenço, aos 5 anos, reunidos em um piquenique no Monsanto, com pastéis de bacalhau e vinhos regionais, Quirino ergueu um brinde. A Teodoro, que nos uniu através de atos de coragem e perdão. Sem ele, nosso fado seria triste. Eulália acrescentou. E a vida que transforma erros em melodias. Baltazar, agora aposentado, contava lendas timorenses ao neto, enquanto Isolda
fotografava tudo. Eu, observando, sentia Lourdes sorrindo no vento, sua presença eterna como o Tejo fluindo para o mar. Mas o destino reserva curvas. Quando Lourenço adoeceu com uma febre misteriosa, Quirino e eu velamos noites no hospital, unindo forças como soldados em trincheira. Ele vai ficar bem, eu dizia, recordando noites de patrulha. Quirino exausto, graças a você aprendi resiliência. A criança se recuperou e o episódio fortaleceu laços, provando que família não é sangue, mas escolhas diárias. Décadas depois, em um crepúsculo alaranjado sobre a Alfama, Lourenço, agora adulto e arquiteto, restaurava a oficina comigo. Avô, sua história inspira meu trabalho, construindo pontes como você fez. Quirino, grisalho mas vigoroso, ao lado de... Eulália sorria. Tudo começou com uma cadeira puxada. Quem diria? Rimos e o fado da rua ecoava, celebrando ciclos de redenção e amor em uma Lisboa eterna, onde passados se entrelaçam com futuros imprevisíveis. Enquanto o crepúsculo alaranjado se dissolvia em tons de índigo sobre os telhados irregulares de Alfama, Lourenço pausou o martelo, limpando o suor da testa com o dorso da mão, seus olhos castanhos, herdados de Eulália, brilhando com uma ideia repentina. Avô, e se transformássemos esta oficina em algo maior? Um ateliê comunitário, misturando marcenaria tradicional com design sustentável. Podíamos convidar artesãos de todo o país, até de Timor, para workshops. Quirino, encostado na porta com uma caneca de café fumegante nas mãos enrugadas pelo tempo e pelo trabalho recente, ergueu uma sobrancelha grisalha. Ideia ambiciosa, filho. Mas lembre-se, pontes se constroem tijolo por tijolo, ou tábua por tábua, no caso. Eulália, sentada em uma cadeira restaurada por mim décadas atrás, folheava um caderno de esboços digitais no tablet, rindo baixinho. Vocês três são iguais, sonhadores incansáveis. Mas sim, Lourenço, isso honraria o legado do teu avô. A conversa fluiu para planos concretos naquela noite, ao som do fado que vazava de uma janela vizinha, cantando sobre saudades que se transformam em esperanças. Decidimos começar pequeno, uma exposição no mercado de Santa Clara, onde eu exibiria peças antigas ao lado de criações modernas de Lourenço, inspiradas em motivos timorenses que Baltazar nos enviara em fotos de sua última viagem à ilha. Isolda, agora viúva após a partida pacífica de Baltazar há 2 anos, ele se fora dormindo com um sorriso após uma vida plena, ligava semanalmente do porto, oferecendo contatos de fornecedores de madeira ecológica do Douro. Façam isso pela memória dele, dizia ela, a voz ainda carregada de luto suave, mas resiliente como as vinhas que resistem às geadas. Meses se entrelaçaram como fios em uma tapeçaria alentejana. Lourenço, com sua energia de arquiteto formado na Faculdade de Belas Artes, desenhava plantas para expandir a oficina. Um anexo com painéis solares, reciclados de projetos abandonados na margem sul e espaços para aulas gratuitas a jovens de bairros, periféricos como Chelas ou Amadora. Quirino, aposentado do direito, mas ativo em consultorias pro bono para imigrantes, lidava com a burocracia, licenças da Câmara de Lisboa, subsídios da União Europeia para patrimônio cultural. Eulália contribuía com branding, logos que fundiam o escudo português com padrões timorenses, slogans como "Madeira que une mundos". Eu, o velho marceneiro, fornecia o coração. Histórias de cada ferramenta, lições sobre paciência com a grainha da madeira, analogias com a vida que faziam Lourenço anotar furiosamente em seu bloco. Uma manhã de primavera, com o cheiro de flor de laranjeira invadindo as ruas, recebemos uma visita surpresa. Um grupo de veteranos timorenses, convidados por Isolda através de uma associação luso-timorense. Liderados por um homem chamado Xanana, não o líder histórico, mas um homônimo comum, eles trouxeram esculturas de teca entalhadas com cenas de independência. Obrigado pelo que fez pelo nosso povo em 99, disse Xanana, apertando minha mão com força de quem sobreviver às selvas. Contamos anedotas ao redor de uma mesa improvisada, com café e bolos de arroz, enquanto Lourenço filmava para um documentário curto que planejava postar no YouTube, misturando depoimentos com timelapses de restauros.
Quirino, observando, confessou mais tarde, enquanto caminhávamos pelo miradouro da Senhora do Monte ao pôr do sol: Teodoro, eu ainda me pergunto, como você perdoou tão rápido aquela bobagem no casamento? Eu era um tolo, achando que superioridade se media em salas de tribunal. Parei, olhando o Tejo serpenteando como uma veia viva da cidade. Perdão não é fraqueza, Quirino. É como lixar uma imperfeição. Remove o áspero para revelar o belo por baixo. E veja o que surgiu. Este neto brilhante, esta família expandida. Ele assentiu, e pela primeira vez, abraçamo-nos como iguais, o vento levando embora resquícios de antigas tensões. Eulália, grávida novamente, uma menina desta vez a ser chamada Isolda Lourdes, enfrentava enjoos matinais com humor. Pelo menos não é como da primeira vez, quando Quirino entrava em pânico com cada espirro. Lourenço a ajudava projetando móveis ergonômicos para grávidas testados na oficina. A exposição no mercado aconteceu em junho, sob um sol abrasador que lembrava verões algarvios. Peças vendidas rapidamente. Uma mesa com incrustações timorenses, comprada por um museu em Évora. Cadeiras restauradas adotadas por cafés no bairro Alto. Jornais locais cobriram, de soldado a artesão, a ponte luso-timorense em Alfama, com fotos minhas ao lado de Lourenço, Quirino no fundo, orgulhoso. Mas desafios surgiram, como nuvens em céu azul. Um fornecedor atrasou entregas de madeira, ameaçando prazos para um pedido grande de um hotel em Cascais. Quirino usou contatos legais para resolver, enquanto Lourenço improvisava com materiais reciclados de demolições no Seixal. Eulália, de cama por prescrição médica, dirigia remotamente. Usem o app que criei para rastrear estoques. Eu mediava disputas pequenas, recordando lições de comando militar. Unidade acima de ego. A crise passou, fortalecendo-nos como tempestades, que regam vinhas. Anos rodopiaram como folhas no outono lisboeta. Lourenço casou-se com uma bióloga madeirense chamada Zara, em uma cerimônia simples na Praia do Guincho, com ondas como testemunhas. Seu filho, meu bisneto, nasceu com olhos curiosos, batizado Teodoro Xanana. Quirino e Eulália viajavam, uma peregrinação a Fátima, cruzeiros pelo Mediterrâneo, sempre voltando com souvenirs para a oficina, agora um hub cultural com visitas escolares. Isolda mudou-se para Lisboa, morando em um apartamento próximo, ensinando crochê timorense às netas. Em uma tarde de nevoeiro denso, como os que envolvem a Serra da Rábida, Lourenço me surpreendeu com um protótipo. Uma cadeira inteligente, com sensores para idosos, inspirada em minha idade avançada. 85 anos agora, mas ainda ativo. Para você sentar e contar histórias sem cansar, brincou. Quirino testou. Confortável como o perdão antigo. Eulália filmou postando nas redes. Gerações unidas pela madeira. O fado da rua, agora cantado por uma nova voz jovem, ecoava temas de continuidade, enquanto o Tejo seguia seu curso, indiferente ao tempo, carregando segredos de famílias como a nossa, tecidas em fios de erro, redenção e amor inquebrantável. Surpresas continuavam. Uma bolsa para Lourenço estudar em Dili, levando-nos a Timor em família. Lá em mercados vibrantes de Balcal, reencontrei velhos companheiros, compartilhando arroz e peixe grelhado sob estrelas tropicais. Quirino, tocado, doou para escolas locais, em nome do que Teodoro começou. Eulália capturava momentos em fotos, criando um álbum digital que viralizou. Pontes além mar. De volta, a oficina expandiu para um centro multicultural, com artistas de Cabo Verde e Angola, misturando ritmos em eventos noturnos. Lourenço dirigia, eu aconselhava. Lembre-se, a madeira dobra, mas não quebra se bem cuidada. Quirino, em rodas de conversa, debatia leis culturais. Eulália gerenciava o online. Isolda, aos 80, tecia redes de contatos. Em um eclipse solar raro, visível de Lisboa, reunimos-nos no terraço. Como a vida, escuridão passageira, luz eterna, eu disse. Lourenço ergueu o bisneto, e novas luzes nascem. O fado eterno cantava de destinos entrelaçados, em uma cidade onde cada pedra conta uma saga,
E a nossa, rica em reviravoltas, prosseguia com graça imprevisível. Enquanto o eclipse se dissipava, deixando um rastro de penumbra que se fundia ao crepúsculo urbano, o grupo no terraço dispersou-se devagar, carregando o peso simbólico daquele momento cósmico como um talismã coletivo. Lourenço desceu primeiro, aninhando o bisneto adormecido nos braços, murmurando canções de ninar madeirenses que Zara lhe ensinara, misturadas a versos improvisados sobre estrelas e madeiras flutuantes. Quirino e Eulália seguiram, de mãos dadas, discutindo baixinho sobre uma possível escapada para as berlengas, onde as gaivotas gritavam segredos ancestrais e as ondas esculpiam rochas, como eu esculpia toras. Isolda, com sua manta de crochê sobre os ombros, demorou-se um pouco mais fitando o horizonte onde o Tejo encontrava o Atlântico. Esses fenômenos nos lembram da fragilidade, Teodoro. Como Baltazar sempre dizia, a escuridão revela as estrelas. Assenti, ajudando-a a descer as escadas íngremes de Alfama, onde as pedras escorregadias contavam com sulcos de séculos de passos apressados. Nos dias que se seguiram, o ateliê comunitário pulsava com uma energia renovada, como se o eclipse houvesse injetado um sopro de mistério em nossos projetos. Lourenço, inspirado pelo evento celestial, iniciou uma série de esculturas cinéticas. Estruturas de madeira reciclada que giravam com o vento, projetando sombras dançantes que evocavam eclipses em miniatura. Para lembrar que a luz volta sempre, explicava ele a um grupo de alunos de uma escola da Cova da Moura, imigrantes de origens africanas que vinham às terças para aulas gratuitas de entalhe. Quirino, cada vez mais envolvido, organizava palestras jurídicas no espaço. Direitos dos artesãos em era digital, onde debatia com advogados jovens sobre patentes para designs tradicionais, citando casos de azulejos portugueses roubados por marcas estrangeiras. Eulália, com sua filha agora adolescente, Isolda Lourdes, ou simplesmente Lur, uma garota de cabelos cacheados e paixão por fotografia, criava conteúdos imersivos, vídeos 360 graus do ateliê, postados em plataformas como o TikTok, atraindo turistas, curiosos de todo o mundo. Uma manhã de nevoeiro espesso, daqueles que transformam Lisboa em um labirinto fantasmagórico, recebemos uma encomenda inesperada. O Museu do Fado, no coração de Alfama, queria uma instalação permanente. Uma guitarra portuguesa gigante, construída com madeiras de antigas embarcações salvas do estaleiro de Alcântara, entalhada com motivos que fundissem lendas timorenses e fadistas. Lourenço liderou o design, esboçando curvas que ecoavam as cordas vibrantes de uma viola, enquanto eu supervisionava a seleção de materiais. Cedro do Líbano misturado à acácia madeirense, cada veia da madeira contando uma migração silenciosa. Quirino lidou com contratos, garantindo que parte dos lucros revertesse para bolsas de estudo em Delhi. Eulália documentava o processo em um blog interativo, convidando leitores a sugerir elementos. Adicione uma nota de saudade aqui. Lur, com sua câmera, capturava close-ups das mãos em ação. As minhas calejadas como mapas antigos. As de Lourenço, precisas como bisturis arquitetônicos. Mas o projeto trouxe turbulências como correntes submarinas em mar calmo. Um fornecedor de verniz ecológico, baseado em Setúbal, atrasou entregas devido a greves portuárias, forçando-nos a improvisar com resinas naturais extraídas de pinheiros da mata do Monsanto. Quirino, frustrado, viajou até lá para negociar. Não é só negócio, é herança cultural em jogo. Volta e meia, discussões acaloradas surgiam no ateliê. Lourenço defendendo inovações radicais, como inserir LEDs solares para simular cordas luminosas. Eu argumentando por pureza tradicional. A madeira fala sozinha, não precisa de truques elétricos. Eulália mediava com graça. Misturem como o fado mistura dor e beleza. Lur, observadora astuta, filmava esses embates, transformando-os em reels, virais. Conflitos criativos no ateliê Alencar Vasconcelos. Isolda, cada vez mais integrada, trouxe uma surpresa de suas raízes nortenhas. Uma técnica de tecelagem com fios de lã, tingidos com corantes vegetais do Gerês, para envolver as cordas da guitarra escultórica. Baltazar adoraria isso.
unir norte, sul, Portugal e além-mar. Suas mãos ágeis, apesar da artrite incipiente, teciam padrões que evocavam mapas estelares, inspirados no eclipse recente. Juntas, nossas sessões viravam festas improvisadas. Vinhos de colheita tardia do Pico, queijos da Serra da Estrela derretendo em torradas e histórias trocadas ao som de playlists mistas, Amália Rodrigues intercalada com canções timorenses de flauta. The Bamboo. Com o avanço do projeto, viagens se multiplicaram. Lourenço e Zara levaram o bisneto para uma residência artística em Ponta Delgada, nos Açores, coletando basaltos vulcânicos para incrustações na guitarra. Quirino e Eulália foram a uma conferência em Luanda, Angola, explorando conexões luso-africanas em artesanato, voltando com ideias de máscaras entalhadas para futuras exposições. Eu, com Isolda, visitei o Alentejo Profundo, em busca de cortiça virgem para isolantes acústicos, pernoitando em montes rurais onde o silêncio noturno era quebrado apenas por grilos e memórias sussurradas. Lura acompanhava virtualmente, editando vídeos que ganhavam prêmios em festivais de cinema jovem em Faro. Desafios pessoais entremeavam o trabalho. Quirino enfrentou uma crise de saúde. Um susto cardíaco que o levou ao Hospital de Santa Maria, ecoando medos antigos de perda. Eulália velou ao seu lado, recordando o nascimento de Lourenço. Você é forte, amor, como as pontes que constrói. Lourenço pausou tudo para visitá-lo diariamente, levando protótipos minúsculos para distraí-lo. Pai, veja isso, uma miniatura da guitarra que vibra com o sopro. Eu rezando em silêncio na capela de Santo Antônio, sentia ecos de Lourdes. Proteja-os, Teodoro. Quirino se recuperou, emergindo mais reflexivo. A vida é frágil como madeira fina. Vamos valorizar cada lasca. A inauguração da instalação no Museu do Fado coincidiu com São João. Fogueiras crepitando nas ruas, enquanto a guitarra gigante era revelada sob luzes dramáticas. Fadistas convidados tocaram nela, não como instrumento, mas como escultura interativa, onde toques ativavam gravações de vozes antigas. Lourenço discursou. Esta peça une eclipses de vidas, sombras passadas, luzes futuras. Quirino, ao lado, apertou minha mão. Tudo graças a você, sogro. Eulália capturou o momento, Lur fotografando, Isolda tecendo uma fita comemorativa. Anos se desdobraram em camadas, como anéis de crescimento em troncos centenários. O ateliê evoluiu para uma rede internacional, com filiais em Maputo e Macau, trocando técnicas via webinars. Lourenço tornou-se professor na Universidade Nova, lecionando arquitetura orgânica e memória cultural. Quirino escreveu um livro de memórias, De Advogado a Artesão, Lições de um Eclipse Familiar. Eulália fundou uma ONG para mulheres artesãs, empoderando de Trás-os-Montes a Timor. Lur, agora cineasta premiada, dirigiu um documentário sobre nossa saga, exibido no Doc Lisboa, misturando arquivos militares com filmagens caseiras. Em uma nevasca rara em Sintra, reunimos-nos em uma cabana alugada, contando fantasmas de invernos passados. Lembra do eclipse? Zrenia perguntei. Lourenço riu. Foi o catalisador. Quirino acrescentou. E você o eixo. Eulália, com netos ao colo, sussurrou. A família é o verdadeiro ateliê. Moldamos uns aos outros. Isolda, tricotando, assentiu. E o fado continua em harmonias, imprevisíveis, mas inovações não paravam. Lourenço desenvolveu drones entalhados para monitorar florestas, combatendo incêndios como os de Pedrógão Grande. Quirino advogava por leis ambientais, Eulália promovia em campanhas globais. Eu, aos 92, ainda entalhava, ensinando bisnetos. A madeira ensina humildade, cresce devagar, resiste forte. Em um festival de luzes no Natal, o ateliê iluminado como uma constelação, celebramos. Fogos refletindo no Tejo, fados ecoando, famílias entrelaçadas em danças de roda. Lourenço ergueu um brinde. Há escuridões que nos unem. O vento carregava promessas enquanto Lisboa, eterna guardiã, velava nossa narrativa, tecida em fios de surpresa e serenidade. Enquanto o vento carregava promessas sussurradas pelas copas das árvores natalinas, dispersando flocos de neve artificiais
que os netos jogavam como confetes em uma batalha lúdica, o ateliê transformava-se em um caos festivo de risos e aromas. Castanhas assadas misturadas ao cheiro acre de tinta fresca de um mural que Lur pintava na parede oeste, retratando uma linha do tempo abstrata de nossa jornada. Silhuetas de soldados em selvas distantes, fundindo-se a formas de guitarras e eclipses, estilizados. Quirino, recuperado mas cauteloso com o coração, distribuía presentes embrulhados em papel reciclado de mapas antigos. Para Lourenço, um compasso vintage de navegação, simbolizando rotas imprevisíveis. Para Eulália, um colar com pingente de cortiça, entalhada em forma de ponte, ecoando temas perenes. Isolda, com olhos brilhantes sob óculos embaçados pelo vapor da cozinha improvisada, preparava um caldo verde com toques timorenses. Pimenta malagueta em vez de chouriço, uma fusão que provocava debates animados sobre a autenticidade culinária. Lourenço, sempre o visionário, revelou seu presente coletivo. Um protótipo de realidade virtual para o ateliê, óculos que permitiam caminhadas virtuais por florestas timorenses ou vinhedos do Douro, integrando scans 3D de nossas peças de madeira. Imaginem clientes em Tóquio entalhando virtualmente uma cadeira portuguesa, sentindo a textura através de ápticos, explicou ele, ajustando os dispositivos em cabeças curiosas. Quirino experimentou primeiro, rindo ao passear por Dili. Sinto o cheiro de terra molhada. Isso muda tudo, de artesanato local a global. Eulália, séptica inicialmente, emergiu com ideias. Podemos linkar a campanhas de reflorestamento, doando por cada tour virtual. Lu, geração Z encarnada, já planejava integrações com metaversos. Avô, isso viraliza no Roblox, misturando educação com diversão. Mas o Natal trouxe reflexões profundas, como sombras longas, projetadas por velas tremeluzentes. Sentado em um banco que eu mesmo construíra aos 70, contei aos bisnetos, agora 3, com o mais novo balbuciando vô, entre mordidas em broas de mel, sobre invernos passados, o primeiro após Timor, quando neve metafórica de solidão me envolvia em Yilmandshun, casernas frias, o luto por Lourdes, quando festas se resumiam a uma árvore mirrada e lágrimas escondidas. A vida é como entalhar, remove camadas dolorosas para revelar formas belas, disse, enquanto eles construíam torres instáveis com blocos de madeira sobras. Quirino ouvia, adicionando. E eu, que quase quebrei tudo com arrogância, aprendi que fragilidade une mais que força. Isolda, viúva resiliente, compartilhou memórias de Baltazar. Ele via natais como renascimentos, como o eclipse que nos uniu, me escurecendo para iluminar. Janeiro irrompeu com vendavais que sacudiam as janelas do ateliê, trazendo notícias globais. Uma parceria com uma startup brasileira em São Paulo, trocando técnicas de marcenaria amazônica por nossos designs, luso-timorenses. Lourenço viajou para lá, voltando com semente de IP e ideias de móveis modulares que se adaptavam a climas tropicais, testados em simulações VR. Quirino, energizado, redigiu acordos internacionais, enfatizando cláusulas éticas. Nada de exploração. Parcerias justas, como as que Teodoro forjou em campo. Eulália coordenava o marketing remoto, criando AR Filters para Instagram, onde usuários vestiam móveis virtuais em suas casas. Lu filmava documentários sequenciais, um por estação, capturando a evolução. Da semente à escultura, como nossa família. Desafios climáticos testaram nossa resiliência. Inundações no Tejo ameaçaram estoques de madeira, forçando relocação temporária para um armazém em Almada. Quirino mobilizou contatos políticos para auxílios, enquanto Lourenço projetava barreiras flutuantes, inspiradas em diques holandeses, adaptados a rios portugueses. Eulália, sempre conectada, lançou crowdfundings online. Salve o Ateliê, doe para madeira resiliente. Isolda, prática, organizava leilões de peças antigas, arrecadando fundos com lances de colecionadores em leilões virtuais de Londres a Luanda. Eu, o âncora, restaurava itens danificados, ensinando paciência. Água molda, não destrói, se soubermos fluir.
Primavera se sucederam em explosões de cor, com o ateliê hospedando festivais anuais. Eclipses criativos, onde artistas de Goa e Guiné-Bissau misturavam pigmentos com serragem, criando instalações efêmeras que evaporavam como névoa matinal. Lourenço evoluiu para instalações urbanas, bancos públicos em praças lisboetas, entalhados com QR Codes que narravam histórias orais de imigrantes. Quirino palestrava em universidades, de Coimbra a Cabo Verde. Direito e design, pontes legais para a criatividade. Eulália publicou um livro ilustrado, Fios de Madeira, uma saga familiar. Best-seller em feiras literárias do Porto. Lur, diretora consagrada, ganhou um Oscar europeu por um filme sobre veteranos luso-timorenses, filmado em locações reais com atores locais. Outonos dourados traziam colheitas metafóricas. Prêmios internacionais para o ateliê, como o Unesco de Patrimônio Intangível, celebrando fusões culturais. Quirino e Eulália, avós dedicados, levavam bisnetos a vindimas no Alentejo, ensinando que uvas esmagadas viram vinho, como adversidades viram sabedoria. Isolda, aos 90, criava linhas de joias com lascas de madeira, vendidas em boutiques de Paris. Memórias portáteis. Lourenço, pai de família numerosa, equilibrava a carreira com paternidade, construindo casinhas de árvore nos jardins de Sintra. Invernos rigorosos testavam, mas uniam. Uma pandemia global forçou o ateliê online, com lives de entalhe virtual, conectando isolados de Melbourne a Maputo. Quirino adaptou leis para artistas digitais, Eulália inovou plataformas colaborativas. Lu dirigiu séries web sobre resiliência, entrevistando-me. Avô, seu eclipse pessoal mudou mundos. Eu, centenário próximo, respondia. Não eu, nós, como fibras entrelaçadas. Verões escaldantes culminavam em retiros insulares. Nas selvagens, ilhas. Remotas, acampávamos sob céus estrelados, contando constelações como contos. Lourenço mapeava arquipélagos virtuais. Quirino debatia filosofias epicuristas ao redor de fogueiras. Eulália capturava auroras boreais em apes. Isolda tecia mantas para noites frias. Bisnetos, selvagens como as ilhas, aprendiam natação em águas turquesas, simbolizando mergulhos em legados profundos. Décadas se fundiam em mosaicos, o ateliê agora museu vivo, com hologramas de Baltazar e Lourdes narrando origens. Lourenço, grisalho visionário, liderava expansões para a Ásia, filiais em Malaca. Quirino, embaixador cultural, viajava com Eulália para simpósios em Jacarta. Lur, mentora de jovens cineastas, filmava epílogos. A saga continua em espirais infinitas. Em um alvorecer rosado sobre o Cabo da Roca, ponto mais ocidental da Europa, reunimos-nos para um ritual. Plantar uma oliveira centenária, raízes, entrelaçando solos portugueses e timorenses importados. Como nós, enraizados, mas ramificando, eu disse, mãos trêmulas, mas firmes no solo. Quirino cavava, de humilhações a harmonias. Eulália regava, com lágrimas e risos. Lourenço podava, para crescer forte. Lur registrava, para a eternidade. Isolda abençoava, com saudades doces. O sol nascente banhava-nos em ouro, enquanto gaivotas voavam em padrões imprevisíveis, ecoando nossa narrativa. Um tapete vivo de texturas variadas, onde cada fio, único, tecia um todo maior, em uma Lisboa que, guardiã silenciosa, sussurrava continuações eternas através de ventos atlânticos.